abordagem, pelo menos, que eu gostaria de trazer nessa noite é um pouquinho mais filosófico, por isso eu gostaria da sua atenção. Preparei alguns slides para você acompanhar comigo. E também, se você olhar para o seu informativo, você tem um esboço da mensagem, pelo menos bem sintetizada aí, que vai facilitar para você. Pega aí o seu informativo, o seu boletim, e aí você também vai ter a reflexão mais sintetizada, aquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Gostaria de convidar você a abrir comigo então lá no livro de Salmo, capítulo 19. Salmo bem conhecido, Salmo 19. Todos encontraram? Salmo 19 diz assim, Salmo de Davi: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pai, te damos graças pela tua santa palavra e pedimos que ela venha iluminar os olhos do nosso coração nessa noite, que o teu Espírito venha direcionar a nossa reflexão, de modo que venhamos a ter uma vida coerente com aquilo que o Senhor apresenta na sua palavra a nós. Que seja um tempo de edificação nos nossos corações, nas nossas vidas, e saiamos daqui fortalecidos por ela. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse salmo, Davi, ele apresenta duas maneiras, dois modos de Deus se revelar para os homens, se revelar para a humanidade. A gente pode falar que ele apresenta os dois livros aqui, por isso é o tema da nossa reflexão, os dois livros de Deus. De um lado a gente tem, na primeira parte do salmo, o que a gente chama do livro da criação. Do outro lado, o livro da graça, que a gente vai chamar o livro da redenção aqui. Na linguagem teológica ele apresenta a revelação geral, e do outro lado a revelação especial, que é o que a gente está fazendo aqui, meditando na revelação especial, a palavra de Deus. O primeiro, ele fala que reflete o caráter do Criador, reflete o caráter de Deus. Os céus, o firmamento, ele fala, ele proclama Deus, ele anuncia Deus. Quando a gente olha para os céus, e Davi está olhando e conseguindo perceber o caráter de Deus sendo manifestado ali. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele fala que Deus se deu a conhecer aos homens através das coisas criadas, porque elas apontam para o Criador. E ele começa então falando dos céus, da grandeza, e olhar para isso é olhar para a grandeza do Criador, é olhar para a majestade do Criador. E não só olhando para essa grandeza, olhando para as estrelas, para o sol, para a lua,
E aliás, ele faz questão de registrar o sol aqui, porque no mundo antigo o sol era cultuado, era adorado o Deus Sol. Davi faz questão de mostrar que o sol na verdade é criação, que o sol não é Deus, mas que o sol manifesta um Deus que está por trás dele. E olhando para os astros, ele consegue perceber a grandeza de um Deus. Ele consegue perceber que há um soberano por trás de tudo isso. Aliás, ele consegue inclusive reconhecer a pequenez humana. Ele registra no Salmo 8, olhando para tudo isso, o que é o homem, para que dele te lembres? Diante da grandeza de Deus, da criação, ele fala o que é o homem no meio disso tudo. E olha que desconhecia algumas coisas que nós conhecemos, descobertas de outras galáxias hoje. Se ele soubesse dessa grandeza, talvez ficaria mais chocado, mais perplexo ainda. Então ele começa a falar do caráter de Deus, primeiro falando da grandeza, olhando para o céu, para o firmamento. Mas olhando para a criação, a gente percebe também algo que fala sobre a imutabilidade de Deus e a transcendência de Deus. Fala do Deus que é imutável, quando nós olhamos para algumas leis que Ele estabeleceu na criação, e que mesmo com o pecado, essas leis ainda são inquebráveis. A lei da gravidade, por exemplo, não dá para a gente quebrar, não dá para a gente romper com essa lei. E se a gente olhar para outros aspectos da criação, a gente vai perceber que eles também são inquebráveis. Há um aspecto numérico na criação, biológico na criação, há um aspecto histórico na criação, químico, físico, e a gente inclusive estuda essas coisas. Mesmo com a queda humana, essas coisas estão aí, presentes, mostrando que tem um Deus por trás que também é imutável, que não tem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. São leis que não dá para a gente apalpar, então apontam também para um aspecto transcendente, para um Deus que está por trás de todas essas coisas. Olhando para isso, a gente consegue também perceber sobre um Deus que sustenta a criação. Ele fala do sol, da noite, ele fala de uma ordem aí, de um ciclo. E o próprio Jesus vai dizer que ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e a chuva cair sobre justos e injustos. Todos os dias a gente acorda e pode perceber que há um Deus sustentando a criação, sustentando o universo. Isso é graça de Deus, porque Paulo, pregando no Areópago, ele vai dizer o seguinte no capítulo 17 de Atos, que nós estamos em Deus, existimos em Deus e nos movemos em Deus. Se você está em Deus, se move, existe, e rompe com esse Deus, a gente deveria deixar de existir, você concorda comigo? Se a gente ainda está aqui respirando, é porque Deus, apesar do nosso pecado, continua sustentando o mundo que Ele criou, continua dando provisão, continua dando manutenção no mundo que Ele criou. Então, olhar para a criação, para esse ciclo, é também perceber um Deus provedor, um Deus que sustenta todas as coisas. E a gente ainda pode, olhando para esses aspectos, aliás, os cientistas cristãos, diferente da perspectiva naturalista, eles falam de um designer inteligente, eles levam a fé para a ciência, falando de um designer inteligente, que não é possível olhar para tudo isso, perceber cada detalhe da criação, cada beleza, essa ordem estabelecida, e não perceber uma inteligência por trás, um designer inteligente. É a linguagem que muitos cientistas descrevem, inclusive ateus têm se curvado a essa ideia de designer inteligente. Bom, tem um cristão cientista, que ele faz uma observação interessante, Adalto Lourenço, né? Claro que ela pode ser questionada, mas não deixa de ser interessante. Ele fala que Deus deixou a assinatura dele na criação, que a gente pode muito bem pensar o seguinte: olha, todas as religiões falam que tem um Deus aí que criou, mas ele fala assim, mas tem uma assinatura do Deus do cristianismo nisso. Ele fala, por exemplo, olha para as coisas da criação, o aspecto histórico, por exemplo, ele é composto de passado, presente e futuro, 3 em 1. Ele fala, olha para a questão do espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1.
A base da matéria, os átomos, prótons, nêutron e elétron, 3 em 1. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Cadê o Cabana que é músico? E a música? Ritmo, harmonia e melodia, 3 em 1. Ele fala, tem uma assinatura do Criador. E do Deus que os cristãos professam. O Deus triuno, que a gente mais crê do que explica isso com exatidão. A gente tem a informação que a revelação especial nos apresenta, mas ela fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Do Deus que são 3 pessoas em um só Deus. Ele vai dizer, é possível perceber essa assinatura de Deus olhando para a criação. Então ele começa anunciando na primeira parte desse salmo, o livro da criação, a revelação geral de Deus. Mas depois ele começa a falar do livro da redenção. Ele começa a falar do plano de Deus para a criação, do plano de Deus para o homem, do sentido que Deus dá para as coisas, porque Ele criou, mas olhar para o livro da criação, eu preciso olhar a partir do livro da redenção, porque o livro da redenção me dá o sentido do livro da criação. Eu preciso olhar para a criação a partir do livro da redenção, porque eu só vou encontrar o verdadeiro significado disso a partir do livro da graça, o livro da redenção. Então, o livro da redenção é uma base, é o que dá sentido para a relação do homem, não apenas com Deus, não apenas com o próximo, mas inclusive para a relação dele com a própria criação, porque o homem foi colocado no jardim para cuidar do jardim, para se relacionar com a criação de Deus, para se relacionar com a natureza. E Deus então dá significado, dá instrução. A revelação especial é uma espécie de manual de instruções para nós. A gente precisa se pautar nela, se apoiar nela. Ela inclusive dá sentido para nós enquanto seres humanos. A gente percebe o propósito de sermos criados olhando para ela. E é por isso que Davi fala, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. Ele fala que os mandamentos são límpidos, cristalinos, que a palavra é pura, que a lei é verdadeira. Ou seja, o que a gente precisa saber para se relacionar com Deus, com o próximo e com a criação, Ele nos fornece na revelação especial, na palavra de Deus. E quando a gente olha para as culturas, para a humanidade no geral, a gente vai perceber que o ser humano sempre procura uma estrutura, digamos, ideológica, uma base para ele se relacionar com a criação, para ele desenvolver cultura. Essa necessidade está presente, uma necessidade da estrutura ou da base e também de sentido para a vida. Rusto Gonzalez, um historiador, ele faz o seguinte comentário no seu livro Cultura e Evangelho. Voltando ao próprio termo cultura, notamos que sua raiz etimológica não o relaciona unicamente com o cultivo, mas também com o culto. Os romanos, de cujo idioma derivamos as palavras cultura e culto, estavam convencidos de que foi o deus Saturno que deu aos seus antepassados conhecimento da agricultura, do cultivo. Por isso, desde suas origens, os termos culto e cultura se mesclam e entrelaçam. O mesmo se aplica a toda cultura, por mais secular que pareça. Em toda cultura, 2 elementos andam juntos: as técnicas para dirigir o mundo, o cultivo, e o modo como se entende esse mundo, o culto. Isso não se deve unicamente ao fato de que o cultivo necessita de uma estrutura ideológica que lhe sirva de base. Deve-se também, e sobretudo, a que o desafio mais profundo de toda a vida humana é o tremendo mistério do sentido da vida e da realidade toda. O culto é o modo pelo qual as culturas respondem ao desafio e à promessa desse mistério tremendo, mistério que faz tremer. E assim a cultura, enquanto nos lembra que nossas raízes estão sempre na terra, que somos feitos de pó, que sem a terra não comemos nem vivemos, lembra-nos também que por melhores que sejam os tijolos que fazemos,
o céu se encontra muito acima do alcance de nossas torres mais altas. Do mesmo modo que a cultura é impossível sem o cultivo, ou sem seus equivalentes na caça, pesca ou coleta, assim também a cultura é impossível sem o culto. Essas coisas estão relacionadas, as palavras saem da mesma raiz. A gente está acostumado a pensar em culto como algo que a gente faz aqui aos domingos, e não algo que a gente faz na vida. A gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, sem ter a perspectiva de culto, sem ter o sentido que Deus deu para o homem. Quando Deus colocou Adão no jardim, Ele deu um mandamento para Adão. O que Ele falou para ele e para a mulher? Multipliquem-se, enchem a terra. O que Ele está falando? De formação de família, sociedade, igreja, Estado. Se multiplica, vocês vão se organizar. Mas Ele fala também de dominar e subjugar a terra. O que Ele está falando? Vocês vão começar a construir ferramentas para trabalhar com a terra, computador, música. Vocês vão fazer cultura. Essas coisas estão sempre relacionadas. Por isso que a fé tem tudo a ver com a vida. A gente está acostumado a pensar em pregar o evangelho, mas esquece que Deus nos deu um mandamento cultural. Você precisa levar a fé cristã para a cultura que você faz, que você elabora. A gente tem que encharcar a cultura brasileira com o evangelho da graça, com aquilo que Deus estabeleceu como sentido para a vida. E a gente vê que os romanos já tinham essa lógica. A ideia deles do cultivo era de que eles tinham recebido isso do deus Saturno. Ou seja, já estava lá, na mente dos romanos. E na mente dos povos mais primitivos você vê essa ideia de um Deus que fornece a base, a estrutura para se relacionar com a criação e inclusive o sentido da vida. Aí a gente pode pensar o seguinte: será que falar disso hoje não é uma coisa meio ultrapassada, já que a gente está vivendo num período da história em que ninguém quer saber de religião, a religião é uma coisa meio departamentalizada, que a religião é uma coisa que já foi superada com a ciência, com o progresso? Muitos poderiam pensar isso hoje, que não tem sentido a gente falar de desenvolver uma cultura com base na fé cristã, focada, fincada na fé cristã, fundamentada pela fé cristã, porque o chamado de Deus é olhar para a criação a partir da ideia de criação, da queda e da redenção. Deus fez todas as coisas e Ele falou, e tudo era bom. Deus fez a criação e falou que era boa, e a gente tem que olhar primeiro com essa ideia, de que tudo que Deus fez é bom. Por isso a gente consegue ver graça de Deus, inclusive fora da igreja evangélica. Por isso a gente consegue ver graça de Deus através de uma canção feita por um não cristão. Eu já falei aqui no garagem, né? Que às vezes a gente inclusive consegue ver mais graça em músicas produzidas por não cristãos do que por cristãos. Quer ver um exemplo? Damares tem uma música que chama Sabor de Mel. Ela fala assim: se você não me ajudou na hora da prova, você vai ver a hora que Deus trabalhar para mim, eu vou estar lá no palco e você vai estar assistindo lá sentado, o meu sucesso, né? A ideia é o que Deus está fazendo comigo. Aí a gente vai lá e vê o Tião Carreiro e Pardim, quem gosta aí, ele fala assim: atiraram tanta pedra em mim, que com ela construí o meu altar. A lei divina me manda só fazer o bem. Para os meus inimigos eu vou rezar para que Deus possa lhe conceder o seu perdão. E aí eu pergunto para você, quem que está mais perto da graça? Quem que está mais perto do espírito do evangelho? Quando a gente vai percebendo cientistas fazendo descobertas maravilhosas, é gente que está percebendo aí. A gente tem que olhar com bons olhos para isso, porque é graça de Deus concedendo sabedoria para o homem, para pesquisar, para fazer música, para pintar quadros extraordinários, belos. Isso aí tem a ver com capacidade que Deus deu, tem a ver com graça de Deus. Então a gente tem que olhar para a terra com bons olhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma mentalidade antiga, que é grega, que olha
a terra, a matéria, como algo ruim. A matéria é má em si mesma, e a alma é boa. E a gente acha que isso está bem distante de nós, mas a gente pensa até hoje dessa forma. É por isso que a gente fala de cultura gospel, música gospel. É por isso que a gente faz essas separações de sagrado e secular, porque até hoje a gente pensa nessas categorias dualistas, dicotômicas. Os gregos pensavam que a terra era a matéria, por ser má, Deus não poderia vir à terra e tocar e criar todas as coisas. Então eles tinham uma crença de que havia o demiurgo, que era uma espécie de mensageiro de Deus, que tocava a matéria, porque o Deus Santo não podia tocar na matéria má, e aí ele construiu tudo a partir da matéria. E quando João fala assim, ele é o Logos, o verbo que se fez carne, e tudo foi criado por meio dele, muita gente começou a confundir com essas coisas. Mas o Evangelho não fala disso, porque a matéria não é má, porque Deus fez todas as coisas e diz, tudo é bom. E a outra coisa é que Deus não fez a partir da matéria, Deus fez a partir do nada. Ele disse, haja luz, e houve luz. Como a gente fala na tradição, ex nihilo, é do nada, Ele criou do nada. Ele criou por meio da sua palavra poderosa que sustenta todas as coisas. Haja luz, houve luz. Ele mandava e as coisas aconteciam através da palavra, através do Logos, através de Jesus. Não tem matéria ruim, porque não tinha matéria, Deus criou, a gente veio dele, a gente originou dele. E o que ele criou é bom, a gente tem que aprender a olhar primeiro com esse olhar da criação. Por isso, quando a gente vê um homem numa situação de pecado, a gente tem que perceber que ele foi criado com dignidade, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os discípulos estavam andando e viram um cego de nascença e perguntaram, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Jesus disse assim, nem ele nem os seus pais, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Eles estavam olhando para o homem a partir da queda primeiro, mas não a partir da criação, a partir de alguém que foi criado com dignidade, a partir de alguém que tem valor porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o cristão primeiro ele olha a partir da criação. Deus criou coisas boas, e a gente vai encontrar isso em cristãos, em não cristãos, porque como eu falei, Deus está sustentando tudo ainda. Mas a gente tem que olhar que aconteceu um problema no meio do caminho, teve uma queda, e é por isso que tem sofrimento, é por isso que tem maldade, é por isso que criança, às vezes passa por sofrimentos grandes, e vem a óbito. E muita gente olha e fala assim, como é que eu vou crer num Deus com tanto sofrimento? Você já ouviu isso? Como é que eu posso crer em Deus, se tem gente morrendo de fome até hoje? Inclusive cristãos acabam incorrendo numa espécie de deísmo, assim, parece que ele crê em Deus, mas assim, Deus não interfere em nada. Deus criou e se mandou do mundo. Tem cristão que quase que está incorrendo nisso hoje, porque olha o sofrimento, olha a injustiça, olha o Lula ainda solto, olha o Temer, ele fala, mas cadê Deus, meu? Por que não joga uma bomba lá e acaba... Eu lembro de um diálogo do pastor Ariovaldo Ramos, levando um taxista, e o taxista falou assim, eu não creio em Deus por causa da maldade, por causa do sofrimento. Ele fala, cara, eu creio em Deus justamente por causa da maldade, do sofrimento. Aí o cara ficou assim, por quê? Falou assim, porque o mal, ele reconhece algum limite? Ele falou, não, uma pessoa perversa reconhece limite? Para ela tanto faz. Vai ver uma história de psicopata, não tem se é criança, se é mulher, se é um idoso, não tem limite para o mal. Ele fala, pois é, não tem limite para o mal. E se o mal não tomou conta de tudo ainda, é porque tem um Deus que está pisando no freio, segurando todas as coisas. Apesar da maldade humana, ele está segurando. Porque se ele fosse acabar com o mal, ele tinha que acabar com o malvado, porque o mal não existe em si, o que existe é o cara que produz o mal, porque o mal é a ausência do bem. E entre destruir o malvado, que seria destruir eu e você e eu, ele preferiu sofrer com a gente a fim de redimir o malvado. E é por isso que a gente está aqui hoje, sentado,
tendo a convicção de que o Espírito Santo está redimindo a gente, e a gente está sendo renovado dia após dia, transformados de glória em glória. Então entender que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Tem sofrimento? Porque teve queda. Quando o homem caiu, ele diz: maldita é a terra por sua causa. De agora em diante, você vai comer com o suor do seu rosto. Lascou, não era para ser assim não, mas... A mulher agora vai sofrer dores de parto. E aí acontece uma coisa interessante, que a mulher, o desejo dela passa a ser sujeito ao marido, e a gente vai ver isso acontecendo pós-queda. Porque quando a gente olha no hebraico, a tradição hebraica, dar nome significa você reivindicar a autoridade àquilo que você deu nome. Deus trazia os animais e Adão, esse aqui é o leão, esse é o cachorro, é a vaca, é a girafa. E quando ele dá nome, tem a ver com você reivindicar a autoridade. Ele tinha autoridade sobre a criação, por isso ele dá nome. E a ideia do texto é que tinha tanta harmonia entre ele e Deus, que o nome que Adão escolhe seria o próprio nome que Deus escolheria. E quando a gente vai ver que Adão dá nome a Eva, é depois da queda. Antes da queda não tinha nome. Se você ler Gênesis 5, que ele vai resgatar a história, ele fala assim: Deus criou macho e fêmea e os chamou homem, os chamou Adão. Quando ele falava Adão, ele se dirigia ao casal, não ao macho. Ele se dirigia ao casal, e o texto dizia: os dois se tornarão uma só carne. É por isso que o casamento é algo sagrado. Tem a ver com um propósito criacional o casamento, a instituição do casamento. Quando procuraram Jesus e falaram assim: é lícito divorciar por qualquer motivo, tinha 2 escolas ali, rabínicas, ele fala o quê? Vocês não viram como foi no início? Na origem, Deus fez. Então ele está falando da gente ter mais prudência nisso, temor quanto a isso. Mas após a queda, a gente vai ver Adão dando nome à sua esposa, ou seja, reivindicando a autoridade. Isso aí é coisa da queda. Até então era uma harmonia, porque era complemento. É aquele processo que a gente chama de alteridade. Eu me conheço no diferente. É na relação do macho com a fêmea que ele reconhece o seu potencial enquanto homem. E é a relação da fêmea com o macho que ela reconhece o seu potencial enquanto mulher. Eles se complementam. Teve queda, então a gente tem que olhar para o mundo. Criação, Deus fez todas as coisas boas. Queda, por isso que tem sofrimento, por isso que tem problema, por isso que tem injustiça, por isso que tem doença. Mas a gente tem que olhar com os olhos da redenção. Porque Deus, o escritor de Efésios, Paulo, no capítulo 1, verso 10 diz: Ele está redimindo todas as coisas, nos céus e na terra, está fazendo congregar na pessoa de Jesus tudo, tudo. Deus não está redimindo o Levi, o Zema, o Rodrigo, Ele está redimindo o cosmos, Ele está redimindo a economia, Ele quer redimir o trabalho, Ele quer redimir a ciência, Ele quer redimir tudo, a educação, tudo, tudo que tem a ver com a vida. Ele não está redimindo os seres, Ele está redimindo tudo. Por isso a natureza geme como em dores de parto, esperando, com expectativa, a redenção dos filhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala de novos céus e nova terra, e não de outro céu e outra terra. Fala de novos céus e nova terra. Ele está redimindo aqui. Olhar para a redenção em Jesus é o retorno para o propósito original. Deus está restaurando tudo para o propósito original. O ser humano então olha para a vida com esse sentido. A base nossa para olhar para o livro da criação é o livro da redenção. É isso que nos dá base. E é o que criação, queda e redenção é a tríade da filosofia cristã, da filosofia reformada, ou daquilo que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão vem de uma palavra alemã que significa olhar de mundo. Como é que eu enxergo a vida? O cristão, como eu falei aqui, enxerga pela tríade criação, queda e redenção. Cosmovisão lida com perguntas como: de onde a gente veio? Qual é o sentido da vida? Por que tem mal e sofrimento no mundo? O que acontece após a morte? É só isso aqui? Todo ser humano responde isso aí, cientista, filósofo, todo mundo lida com essas questões. Alguns acham que vai acabar aqui, é só isso aqui mesmo, não tem mais nada depois disso. Não tem que ficar inventando ideia de Deus, é só isso aqui mesmo para alguns.
Todo mundo lida com essas coisas e os cristãos também. Mas como eu disse, citando os romanos, a gente está num período que as pessoas podem falar o seguinte: olha, já passou essa ideia de Deus, a gente já superou isso aí. Agora o ser humano, ele foi iluminado pela ciência, foi iluminado pela razão. A gente está construindo um mundo novo, a gente superou essas crendices aí, a gente superou essa ideia de religião. A ciência consegue levar o homem ao progresso. E aí o segundo ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos, que é a falácia da neutralidade religiosa no mundo moderno. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Como eu falei, a gente está vivendo um período da história em que o ser humano acha que superou o tempo do obscurantismo, da ignorância da religião. A modernidade é o período de superação da Idade Média, que alguns chamam de Idade das Trevas. É o período onde, como a igreja não deu conta de construir o mundo, de dar as respostas ao mundo, o ser humano, pela ciência agora, ele ia conseguir levar o mundo ao progresso. O que pautava a ideia de verdade no mundo antigo era Deus, entre aspas, era a igreja. O que a igreja falava era verdadeiro. Então todo mundo dava credibilidade para a igreja. A igreja falou, todo mundo aceitava, e se você questionasse, fogueira está aí. E aí, quando a ciência começa a provar algumas coisas, o ser humano começa a se distanciar dessa ideia, começa a separar essa ideia de fé, e a gente começa a se pautar na ciência. No início ainda os cientistas eram cristãos, eles não queriam deixar de lado o evangelho, mas com o passar do tempo, especialmente com o iluminismo, que é o período marcado pelo humanismo, pelos princípios da Revolução Francesa, o homem quer construir um mundo a partir da sua própria imagem e semelhança. Ele está pautado agora na razão, no racionalismo. O que dá a ideia de verdade agora é somente o que é provado pelo método científico, pelo método empírico. Se não passar aqui, é coisa sua e da sua subjetividade. Não traz para cá o que não passa pelo método científico. Verdade é só o que é medido, o que é testado, o que é aprovado pelo método científico. Então, assim, pelo método científico, a gente prova um monte de coisa. Prova que a cadeira é preta, né? A gente prova um monte de coisa. Agora, sim, é preta, né? Vocês concordam que a cadeira é preta, né? Ninguém? Estou sofrendo aqui daltônico. É verdade isso, então? Agora, eu te amo, Zema. É verdade? Você consegue provar? Tem coisas que fogem a esse método. Quando a ciência fez isso, ela descartou um monte de coisa que tinha a ver com a vida. Ela fez uma separação de fato e valor. A gente, na esfera pública, lida com fato. Valores é algo subjetivo. É algo que você vive na igreja de domingo, que você vive na sua casa, é algo que você não tem que trazer aqui para a escola. Não venha falar do seu Deus na escola, não venha falar do seu Deus no trabalho, não venha se basear nesse livro aí, porque isso aí é fé, isso aí é religião. Aqui a gente lida com a ciência, com a coisa do jeito que é mesmo. Agora, nisso há uma falácia, há um sério problema que começou no próprio campo científico. O que lhe dava nessa leitura científica era o apoio na ideia de física mecânica, né? Se você aplicar as leis da ciência, você consegue prever as coisas. Então, assim, se você jogar uma pedra, saber o peso da pedra, a força que você jogou, você consegue calcular e saber onde a pedra vai chegar, não é verdade? Você chutar uma pedra lá, você sabe onde vai parar. Agora, chuta um cachorro, você consegue prever a reação dele? Se ele vai correr, te avançar, se ele... Fugiu ao método. Não dá para prever tudo. Funciona num departamento. Isso começou a ruir na própria ideia da física, quando veio a física quântica, que começou a falar que a gente tem, na verdade, um olhar interpretativo e que não existem fatos brutos, que a gente não vê a coisa como ela é de fato, que a gente tem influências da cultura. Lá na escola a gente aprende lá os prótons, nêutrons e os elétrons, né? Que fica lá rodando. E a gente vai lá,
olha para o negócio e mede onde está, né? A gente aprendeu assim. A física quântica vai falar assim, não, na verdade você não mede onde está, porque quando você olha, projeta a luz, o elétron dá um pulo e você vai medir onde provavelmente esse elétron está. Você parte de uma fé, de uma crença para provar aquilo, ou seja, a fé não está descartada aí. Aí vem um outro sujeito, chamado Michael Polanyi, que fala desse coeficiente tácito. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, a relação da vida e do cientista não é de sujeito e objeto, mas ele fala, é uma tríade, sujeito, objeto e todos os meus antecedentes, porque eu trago para o campo de pesquisa a minha cultura, as minhas ideologias, as minhas crenças, e isso pode interferir nessa relação. Não tem como se livrar disso. Isso aqui me influencia, o modo como eu trabalho vai me influenciar também. Ele fala que o cientista tem que discernir isso. Então a coisa começou a ruir lá mesmo. Na própria física começou a ruir isso. Quando esses caras falam desse aspecto da fé, há crenças presentes, há fatores que não podem ser provados, que antes são aceitos por fé, que a gente chama de axioma. Toda teoria parte de um axioma, de uma fé, de uma crença. O ser humano sempre abraça coisas que não dá para serem provadas. Começou a ruir lá, e o que Michael Polanyi e outros cientistas estavam falando, é simplesmente fazer eco ao que Santo Agostinho tinha falado, ó. Dá um clique aí. Não queiras entender para crer, crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. O que Santo Agostinho estava falando? Na relação de conhecimento, você sempre parte de fé. Você crê para você entender. Quer ver um exemplo simples da Escritura? Pedro, se és tu, Senhor, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Aí Pedro saiu do barco. O que é isso? Fé, né? Pisar na água e ir andando é fé. A fé se tornou a base, o chão de Pedro, a plataforma de Pedro. A fé dele deu solidez para ele ir até Jesus. Agora, não é uma fé na fé, não é fideísmo, fé não é loucura. Ah, eu creio, vou fazer em nome de Jesus, vou lá abrir um negócio, não estudar nada, mas Deus é comigo, vai lá e faz. Não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. Jesus falou para ele, venha, ou seja, ele tinha a garantia da palavra. Quando ele joga a rede ao mar, ele fala assim, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Quer dizer, eu trabalhei a noite inteira, o senhor nem pescador é, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí o texto diz que ele faz uma pesca maravilhosa. Ou seja, a fé, primeiro, ela é pautada na palavra de Deus para nós. Então não é uma fé que descarta a razão, mas a fé na verdade transcende a razão. Mas não é fideísmo, fé na fé. E na pesquisa a mesma coisa, a gente crê, a gente parte de um axioma, a gente já aceita algumas coisas como verdade, e aí a gente vai provar essas coisas. Ou seja, então, está presente lá. Tem algumas coisas que não são exatamente como nos ensinaram. Porque justamente por ensinar a gente assim, que a gente aprendeu a não falar de fé lá fora. A gente acha que lá é só assim. Quando tiver um tempinho, a gente prega para alguém no cantinho, sabe? A gente aprendeu a não levar a fé para a escola. Não tem que falar de Deus aqui, porque aqui não é espada de Deus, aqui é espada da ciência. E tem um monte de teoria sendo lançada aí que não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com fé. E a gente aceita, porque a gente acha que não tem que falar de fé do lado de fora. Agora, quando a gente olha para a perspectiva da nossa cosmovisão, a gente vai ver que isso é mais complicado ainda. O problema de falar que a ciência é neutra de religião. Na filosofia cristã, a gente parte da ideia de que o homem é um ser religioso. Calvino dizia, homos religiosos. O homem é religioso na sua essência. Eclesiastes 3:11 fala, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando a gente fala de religião, não é na ideia de ritual e de dogma. É na ideia de que tudo aquilo que a gente vai construir, elaborar, a gente sempre tem que partir de alguma coisa. A gente sempre estabelece alguma coisa como autoexistente, como algo sólido, concreto. Os materialistas partem do quê? Da matéria. A base deles é a matéria.
Só existe o que está aí. A gente veio da matéria, os gregos. Outras linhas vão falar, a gente veio da matéria, é o materialismo. Eles estabeleceram a matéria como autoexistente. Outros vão falar da razão, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente sabe que a origem de todas as coisas é Deus. Quando eu não vou em Deus, quando eu vou em outra coisa, quando eu começo de outra coisa que não é Deus, que não é Cristo, quando eu não estabeleço Jesus como o arqué, a origem e o doador de sentido para a vida, eu vou correr num perigo que eu vou descrever agora, que é o terceiro e último ponto nosso, que é o perigo da idolatria. Tem muito cristão que está vivendo em idolatria e nem se dá conta disso, porque a gente aprendeu a pensar que idolatria é se curvar diante de um pedaço de pau, de madeira, de gesso, e a gente fala, isso aí é idolatria. Idolatria, na perspectiva bíblica, é você estabelecer alguma coisa como autoexistente que não seja Deus. Como eu falei, os materialistas estabeleceram a matéria, tudo veio de lá. A gente explica todas as coisas por lá. E aí eles incorrem naquilo que Paulo vai dizer, né? Se a vida só se resume nisso aqui, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não tem nada além da matéria, então vamos curtir a vida doidado. Vamos viver doidado e curtir os prazeres, porque só é isso aqui só. Alguns vão falar assim, não, vamos tentar achar algum sentido aqui nisso aqui. Mas se eu coloco a matéria como arqué, como origem, eu estou incorrendo em idolatria. Tem muito cristão que fala de Deus, fala de Jesus, mas lá fora abraça a filosofia que está pautada no materialismo. Ou num racionalismo, como eu já falei um pouco aqui. É o Descartes, né? Ele fala, quando ele fala penso, logo existo, ele está falando, o que ele está dizendo? Olha, o que é real de fato? Como é que eu sei que eu não estou vivendo numa Matrix, num negócio? Como é que eu tenho certeza disso? Aí ele fala assim, eu tenho que duvidar de tudo, mas a única coisa que eu não posso duvidar é da dúvida, eu não posso duvidar que eu estou tendo dúvida. Então ele fala, então o pensamento é concreto, por isso penso, logo existo. Embora ele fosse católico, piedoso, mas ele parte da ideia do pensamento, e o pessoal vai pegar isso e pautar o racionalismo. Tudo que fugiu daqui, a gente descarta. Só isso aqui é concreto, então a gente vai descartando. Então não tem sentido eu falar de amor, de valores. Não tem sentido eu falar de moral. Na escola, eu tenho falado isso para os jovens aqui no garagem, a gente aprende essas coisas, né? Moral é tudo uma questão relativa. Os esquimós, por exemplo, eles oferecem a esposa deles para você como um sinal de acolhimento. Aí eles falam assim, tá vendo? Moral difere de uma cultura para outra, né, mano? Essa historinha do esquimó é toda manjada. Aí ele falou, meu professor falou dessa história. Eu falei, fala para ele se ele já, ao invés de ver as diferenças, se ele já procurou ver as semelhanças. Aí eu falei, fala para ele ler A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que ele faz uma comparação entre várias culturas e começa a ver que tem muito mais semelhança do que diferença. Tem muito mais ideia de certo e errado no ser humano. Então não dá para descartar, não é uma questão relativista. Da onde vem esse relativismo? Da gente colocar outra coisa como autoexistente. A história. É a filosofia mais presente no nosso mundo. O historicismo. A gente está vendo essas batalhas na educação, na ciência, essas bandeiras do PT, do PSOL, tudo baseado num conceito historicista. Tudo baseado numa ideia de relatividade, de relativismo ético. Da onde está vindo essas crises? De uma visão historicista. O homem constrói a verdade. O homem constrói a si mesmo. Então, tudo que existe de certo e errado foi construído em determinadas culturas, em determinados contextos. Não é uma coisa que estabeleceu, que é universal. O historicismo, ele fala assim, não dá para a gente ter uma visão plena, como a ciência tentava antes. Ele fala, a gente tem que olhar então só os particulares. A gente tem que olhar apenas para aquilo que o ser humano foi construindo. Então, para eles, a verdade é uma coisa que é construída. A gente pode construir no Brasil uma ideia de verdade, os americanos constroem outra aqui, e a gente não tem o direito de questionar nada, porque a verdade é relativa. A gente está vivendo esse período, marcado pelo historicismo. Colocaram a história como doadora de sentido para tudo. O problema não é você
pensar racionalmente, não é usar a física para medir, não é isso, não é ter um olhar histórico. A igreja tem uma dimensão histórica, o problema é usar um aspecto da realidade para querer ler a realidade inteira. Esse é o problema. É por isso que quando você pega a física mecânica e tenta aplicar na dimensão que eu falei, não dá certo, porque ela tem que ser vista na esfera dela. Não dá para eu pegar a história e querer ler tudo, porque ela não dá conta. E toda vez que a gente faz isso, a gente incorre em idolatria. E a gente nem se dá conta dessas coisas. A gente nem se dá conta que está ensinando para os nossos filhos isso. Ó, filho, não é bem assim. E a gente tem vergonha de falar do cristianismo, porque parece que a gente vai ser lido como fanático. Parece que a gente vai ser lido como fanático. Tudo bem que tem uns fanáticos aí mesmo, né, uns doidos. Mas a gente tem proposta para levar para a esfera pública, que é baseada em gente que pensou, que refletiu, que dialogou com cientistas, com filósofos ao longo da história, e elaborou algo completamente cristão, baseado num conceito cristão. E a gente precisa levar a fé para essa dimensão, pensar a vida, não pela física social, não pelo historicismo, a gente tem que pensar a vida pela fé cristã. Paulo, quando ele fala aos Colossenses, no capítulo 1, se você ler do verso 15 ao 20, ele fala assim: Jesus é o arqué. Quando é escrita a carta a Laodiceia, ele fala assim: eu sou o arqué. O arqué é a origem de tudo. O arqué é o que dá sentido a tudo. A gente só consegue achar sentido na vida olhando a partir de Jesus de Nazaré. Ele é o arqué, a origem de todas as coisas. E é isso que quer dizer o texto de Colossenses: esforço-me, Paulo fala, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que Paulo quer dizer com isso? Que sabedoria em Cristo é que a gente sabe da Bíblia, daqui do jeito que a gente lida como igreja, o governo de igreja. Será que é só isso que Paulo está falando? Ou será que ele está dizendo que Cristo tem que ser levado para tudo? Tem que ser usado como referência para tudo. Ele é a chave para entender o mundo, a chave de interpretação do mundo, a chave hermenêutica do mundo, da vida. Não é só a chave para entender a Escritura, é a chave para entender a criação, é a chave para entender os dois livros. Eu preciso olhar para o livro da criação a partir do livro da redenção. Amém? A gente tem esse chamado. O escritor de Hebreus fala assim, capítulo 13, verso 12 e 13, ele fala assim: Jesus sofreu para santificar o povo fora do arraial. Aí ele fala: saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu sofrimento, o seu vitupério. Naquele contexto ele estava incentivando os cristãos a romperem com o judaísmo, com aquela mentalidade religiosa, legalista. Ele fala: sai, a religião tem que sair daí. Cristo tem a ver com a vida, tem a ver com tudo, não tem a ver com essa pequena esfera que vocês estão fazendo. Hoje, nos nossos dias, a gente precisa ser exortado por isso também. Sair fora da redoma que foi imposta a nós. Sair fora dessa prisão que colocaram sobre os cristãos. Eles dizem assim: você pode viver a sua fé tranquilo aí, só não venha basear as coisas na verdade da palavra, do evangelho. Não vem falar disso. Isso não serve para cá, só serve para esse departamento aí, para essa lacuna, para essa esfera pequena. Por isso tem cristão com crise hoje. Quando ele fala assim: eu queria servir a Deus, para ele eu queria tocar na igreja, eu queria cantar, eu queria pregar mais. A gente só sabe fazer isso. Quando a gente fala assim: vamos levar a fé para o ambiente de trabalho, a gente vai lá e ora, faz reunião de oração e de estudo bíblico. A gente acha que levar a fé para lá é a gente de vez em quando, uma hora do serviço, vamos orar todo mundo, e a gente pregar. Uma bênção, não tem nada contra isso. Mas não é isso que a Escritura está falando. A Escritura fala para você trabalhar com base no livro da redenção. Lutero e Calvino tentaram romper
com o que o catolicismo estava fazendo. O catolicismo estabeleceu uma ideia de que os padres, as freiras, o clero, ele estava numa categoria acima do povo. Então a sua profissão, a profissão de alguém que não fosse padre, não fosse freira, era algo inferiorizado, secundário. E aí Lutero vem romper com isso, Calvino rompe com isso. Eles falam assim, não, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Por isso que o sapateiro falou para Lutero, como é que eu posso servir a Deus sendo sapateiro? Ele fala, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo, e você vai estar glorificando a Deus aí. Eles vêm trazer o conceito de vocação, porque os caras foram ensinados que aqui eu vivo a minha vida no dia a dia, e de domingo é religioso. A gente não aprendeu a trazer a fé para tudo. Mas como eu falei, os cientistas estão levando, baseado no historicismo, levando baseado na... Porque se fosse exato como eles falam, eu pergunto para você, por que não tem unanimidade entre os cientistas? Por que cada hora tem uma teoria diferente, parece uma babel, uma bagunça? Se fosse puro mesmo, todo mundo estava falando a mesma coisa. Quando a gente vai lá fora, você vai ver que tem um monte de corrente. Não sei quantos fizeram universidade aqui, estudaram alguma coisa. Você vai ver um monte de linha, cada uma pautada numa coisa. Esses dias eu mandei um lá para a Carol, né, na pedagogia. Você vai ver um monte de escola, um monte de abordagem, porque cada uma está se pautando numa ideia, numa corrente. E os cientistas aí batem cabeça e falam, não, a gente tem o conhecimento exato. Que exato? Que exato? E a gente está vendo, vez por outra, o pessoal levando fé. Hoje a gente está vivendo a discordância. Será que o cara nasce mesmo? Mesmo que é cromossomo X e Y, e não dá para negar isso? É uma questão biótica, biológica. Os caras, não, mas tem um elemento aqui, e aí tenta ler o ser humano a partir de uma abordagem psicológica, e a gente quer negar o que Deus estabeleceu, e não dá para refutar. É uma questão biótica. Você nasce lá, é cromossomo X e Y, não tem jeito de negar isso. Mas a gente está vivendo o período do historicismo, a gente constrói. O ser humano é uma construção social. A gente está vendo isso acontecer, e está aqui, eu não vou falar do Evangelho. Porque é fé. Mas o pessoal está bombardeando a sociedade com fé, com teoria que parte de pressuposto religioso. E a gente não quer levar a nossa. A gente é muito bom em cumprir a grande comissão. A gente está pregando o Evangelho, a igreja evangélica, ela prega muito o Evangelho. A igreja pentecostal no Brasil, especialmente a Assembleia de Deus, é a igreja que mais prega o Evangelho. Eu te pergunto, qual é a relevância que a gente tem no Brasil? A gente prega o Evangelho, mas a gente está negligenciando o mandato cultural. Não adianta eu ficar pregando e falar, Jesus te salvou, aceita, legal, se eu não vencer a questão no conceito de cosmovisão. Porque aí os caras vão para lá, houve um monte de ladainha e não estão preparados nem para responder aquilo. E muitos acabam sendo absorvidos por essas correntes. Tem muitos jovens que são criados na igreja, bem simplesmente, ouve um monte de coisa lá, mas na hora que vai lidar com o professor, ele não sabe ter argumento, porque a gente não aprendeu a dar argumento, não aprendeu a dar ferramenta para os filhos. Tem um monte de filho de cristão que abandona a fé, porque a hora que chega lá, ouve as coisas, fala assim, bom, ou meu pai e minha mãe são um pouco ignorantes, ou eles me esconderam a verdade, são meio beatos, são meio radicais, e aí ele vai cedendo para essas coisas. Irmãos, chegou o momento da igreja começar a ter um teor um pouco mais profundo. Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ou seja, amar a Deus com entendimento exige pensar, exige ler, exige estudar, exige pedir graça de Deus para abrir a nossa mente, porque se a gente negar isso aqui, a gente vai colher um preço sério lá fora. E o escritor de Hebreus está falando, saiamos até ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu sofrimento. Anuncia fé lá fora, mas com coragem, com inteligência, com sabedoria, mas espera que você vai ser perseguido também. A gente vai sofrer também. Não dá para negar essa questão. Imitar Jesus
é também partilhar dos seus sofrimentos. Chegou o momento dos cristãos começarem a ter coragem de anunciar a fé. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você crê nisso? Crê nisso? Se Jesus Cristo é o Senhor, se a verdade de Deus é absoluta, então ela tem que alcançar tudo, todas as esferas da vida. Abraham Kuyper, ele vai falar disso. Antes dessa frase ele diz assim, não há um centímetro quadrado, um milímetro de toda a existência que Cristo não proclame, isso me pertence, isso é meu. Não há um espaço que Jesus fala assim, isso aqui não é de mim, não, é meu, eu sou o Criador, eu sou o Logos, tudo que existe foi feito por minha causa, nada do que existe teria sido feito se não fosse por mim. Se Ele criou, Ele dá sentido a tudo, e a gente tem que falar, como C.S. Lewis diz, que Jesus veio disfarçado, e Ele veio nos convidar para uma campanha de sabotagem nesse mundo, a gente reconquistar fronteiras, territórios por Jesus, tem a ver com isso, e fazer isso é sofrer. Abraham Kuyper diz assim, o misticismo é doce, e as obras cristãs são preciosas, mas a semente da igreja, tanto no nascimento do cristianismo, como na época da reforma, foi o sangue dos mártires, e nossos santos mártires não derramaram seu sangue pelo misticismo, nem por projetos filantrópicos, mas por causa de convicções que dizem respeito à aceitação da verdade e à rejeição do erro. Sabe por que mataram Pedro, Tiago, João, Policarpo? Sabe por que mataram? Porque eles falaram, nós temos a verdade. Não é porque eles anunciaram mais uma verdade. Se eles falassem para os romanos, a gente veio falar de outra verdade, aí tem um outro Jesus, joga no balaio, no pacote, nunca ia ser, eles não seriam mortos, era mais um para o panteão. O problema dos cristãos é que eles falaram assim, nós viemos anunciar o verdadeiro Deus, nós viemos falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e se Ele é verdadeiro, tudo isso aí é falso. Ser cristão é falar assim, isso aqui é verdadeiro, isso aí é falso. O ser humano sempre pensou através da ideia de antítese. Não tem como você afirmar duas coisas diferentes e elas serem corretas, serem verdadeiras. O contrário da verdade é o erro, é o falso. Não existe duas verdades, só existe uma verdade. O historicismo tenta convencer a gente que existem meias verdades, tem um monte de verdade, só existe uma verdade e é o Senhor Jesus Cristo que dá sentido a tudo, e a gente tem que ser corajoso para anunciar isso hoje, amém? Vamos ficar de pé para a gente ter uma palavra de oração.